Glória a Deus. Podei-vos assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Este é um momento tão importante também na nossa adoração. Este é um momento onde o Senhor fala comigo, com você. Tenho certeza disso. Amém. Quero louvar ao Senhor pela vida de cada um de vocês que aqui estão. Quero dizer que você está no melhor lugar que você poderia estar. Amém. O Senhor está aqui. Você que está em casa, você que nos acompanha pelas redes sociais, que o Senhor possa alcançar a tua vida, a tua casa, a tua família nessa noite. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra de bênção para a tua vida. Não perca nada daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. O Senhor está aqui, amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 46 ao versículo 54, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 46 a seguir. Quantos encontraram, digam amém. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: E dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E rogou-lhe o oficial, dizendo: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que horas o seu filho se sentiria melhor. E informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Amém? Ainda com sua Bíblia aberta, eu quero te convidar a fazer uma oração nesse momento. Feche os seus olhos. Declare nesta noite que esta palavra é alimento para a tua vida. Amém? Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Esta palavra que nos alimenta. Esta palavra que nos transforma. Esta palavra que nos conduz e que nos leva ao centro da tua vontade. Que esta noite seja uma noite onde a palavra do Senhor possa transformar os nossos corações. Querido Deus, eu abro o meu coração para esta palavra e peço ao Senhor que use o pregador nesta noite, para que a palavra do Senhor seja propagada, não segundo conceitos humanos, mas segundo aquilo que vem do trono do Senhor. Senhor Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Queridos, como a palavra do Senhor é maravilhosa, não é verdade? A palavra de Deus, ela fala comigo e com você.
Esta oração que nós acabamos de fazer, ela não é uma oração em vão. Ela não é um ritual que faz parte do momento do culto, não. Nós precisamos crer que esta palavra vai mudar a minha e a sua vida. Eu e você não vamos sair daqui da mesma maneira que nós chegamos aqui. Nós sairemos transformados. Existe só uma condição para você sair daqui da mesma forma: se você não abrir o seu coração para aquilo que o Espírito Santo tem a ministrar na tua vida. Amém? O texto que nós acabamos de ler fala de um momento onde Jesus se dirigiu a Caná da Galileia. A Bíblia diz que quando Jesus então estava ali, vem de encontro a ele um homem que a Bíblia chama de um oficial do rei. Tudo indica que, como o Império Romano era o império dominante daquele tempo, tudo indica que este homem era um oficial de Herodes Antipas. Herodes não era rei, mas é como se fosse um título dado ao governador daquela província. A Galileia era dominada por esse tetrarca chamado Herodes Antipas. Às vezes a gente ouve falar dessa nomenclatura Herodes e a gente acha que é a mesma pessoa, mas a realidade é que Herodes é um título, como hoje nós temos na nossa nação os senadores, os governadores. Então Herodes era o título de um governador de uma província, era o título do governador de uma tetrarquia. O que quer dizer isso? Era governador de 4 cidades, era o governador da região da Galileia. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus estava ali em Caná da Galileia, vem de encontro a ele este homem. E de onde ele vinha? Diga comigo, Cafarnaum. Cafarnaum. E onde que era Cafarnaum? A cidade escolhida por Jesus. Logo depois deste texto, nós vamos ver Jesus se deslocando a Cafarnaum e fazendo daquele lugar aquilo que a gente chama de o seu quartel-general. Um lugar estratégico onde Jesus ficava, para que ele pudesse se locomover na região da Galileia com muita facilidade. Um lugar estratégico para o seu ministério. Mas a Bíblia relata que este homem, esse oficial do rei, ele sai de Cafarnaum e vai a Caná da Galileia. E eu não sei você, mas eu sou curioso com essas coisas e eu fui pesquisar quantos quilômetros esse homem andou. E quando nós pesquisamos um pouco, porque hoje, se você for ver esse trajeto sendo feito hoje, é um trajeto de aproximadamente 800 quilômetros, mas naquele tempo era um trajeto pequeno, de apenas 60 quilômetros. Este homem, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar que Jesus estava em Caná, e tendo seu filho horrivelmente enfermo, ele então sai da sua cidade, ele sai de Cafarnaum, e agora vai a Caná da Galileia, para apresentar diante de Jesus o seu problema. Querido, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como está a tua vida, mas sabe o que eu aprendo? É que nós precisamos levar até Cristo os nossos problemas. Quando falamos de Caná da Galileia, a gente sempre lembra do primeiro milagre de Jesus, sim ou não? Quando nós falamos dessa cidade, nós logo lembramos do episódio onde Jesus chega com seus discípulos em uma festa de casamento. E Jesus está ali, naquele momento tão importante para os noivos. Aqueles que se casaram aqui sabem como que é as coisas. Queridos, a gente sonha tanto. Quantas pessoas investem muito dinheiro, muito tempo, para que a festa saia tudo perfeito, para que aconteça tudo nos conformes. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou nesse casamento, algo inusitado aconteceu.
o vinho acabou. Isso mesmo. Aquilo que simbolizava a alegria daquele casamento acabou. E a Bíblia diz que Maria, então, sabendo que Jesus poderia operar ali um grande milagre, Maria então pede a Jesus, dizendo: olha, Jesus, o vinho deles acabaram. E qual foi a resposta de Jesus para Maria? O que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Amados, eu fico maravilhado com a palavra de Deus, porque no início deste culto nós falamos que existe tempo para todo propósito debaixo dos céus. E se Jesus, Ele soube respeitar este tempo, quem sou eu e você para não respeitar aquilo que Deus está fazendo? Jesus estava no casamento, sim ou não? Mas acabou o vinho. E quando Maria disse a Jesus: olha, o vinho acabou, porque possivelmente os noivos eram parentes próximos, porque esse tipo de informação somente um parente muito próximo ficaria sabendo, não é verdade? Eu não sei nos demais casais, mas no nosso casamento aconteceu alguns imprevistos. Por exemplo, todas as flores que deveriam ser colocadas em alguns arranjos do salão onde eu e minha esposa casou, não foram colocados. Todos que chegaram na festa olharam e falaram: nossa, que coisa bonita. Mas eu e ela sabia que não tinha flores que foi contratada ali. Por que eu estou falando disso, queridos? É porque para os íntimos estava faltando algo. Mas sabe o que era o mais importante daquele casamento? Jesus estava ali. Então Maria chega diante de Jesus e fala: olha, o vinho acabou. E Jesus dá essa resposta que para muitas pessoas pode ser rude, mas na verdade Jesus estava dizendo exatamente aquilo que a palavra do Senhor diz: ei, existe tempo e ainda não é chegada a minha hora. A Bíblia diz então que depois de algum período ali, Jesus então dá ordem para que alguns serviçais buscassem ali as talhas que eram usadas para a purificação, porque se hoje eu e você temos que higienizar as mãos em todos os lugares que nós entramos, para o judeu isso era um costume muito comum. Então ali ao entrar eles lavavam os pés e as mãos, e aquelas talhas eram talhas de purificação. Mas Jesus manda trazer essa água. Ele manda encher essas talhas com água, e quando chega ali, Jesus então opera aquele grande milagre, onde aquela água é transformada num vinho. Mas sabe o que eu aprendo, amados? É que o maior milagre que Jesus operou naquele dia ali, não foi transformar a água em vinho. O maior milagre que Jesus operou naquela noite, está registrado lá em João 2,11. E os seus discípulos creram nele. O maior milagre que Jesus quer realizar na minha e na sua vida não é uma cura. O maior milagre que Jesus quer realizar na minha e na sua vida não é te dar um carro, não é te dar uma casa, não é fazer você próspero. Tudo isso é muito bom, tudo isso é lícito. Mas o maior milagre que Jesus quer operar na minha e na sua vida é remover de mim e de você a incredulidade, para que nós possamos saber quem Ele é e como Ele pode agir na nossa vida. Porque quando nós entendermos isso, nós passaremos a viver grandes milagres. Existe um ditado por aí que diz que um raio não cai duas vezes no mesmo... Eu estou sozinho aqui, queridos. Amém? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Pode até ser assim com os raios, mas Jesus nos mostra que com seus milagres a coisa é diferente. Onde Jesus transformou a água em vinho, agora sim é um cenário para mais um dos seus grandes milagres, dos seus grandes sinais. É por isso que o Senhor traz esta mensagem para mim e para você, para fortalecer o meu e o seu coração.
É por isso que o Senhor fala conosco nessa noite: filho, eu estou de volta para fazer grandes milagres. E este é o título dessa mensagem: de volta ao milagre. De volta ao milagre. Sabe, amados, às vezes nós podemos nos perguntar: pastor, mas o que eu vou fazer diante das necessidades, diante das minhas dificuldades? Quem sabe você que está aqui, ou você que está em casa, nesse instante está passando pela necessidade de um milagre. Quem sabe você conhece alguém que nesse momento está internado no hospital, entubado, na UTI, como nós temos vários irmãos que nós temos orado e buscado a face do Senhor. Quem sabe você precisa de um milagre financeiro. Quem sabe você precisa de um milagre no seu casamento. Pastor, meu casamento está completamente destruído, eu preciso de um milagre. Quem sabe você precisa de um milagre com seus filhos, que estão se envolvendo com drogas, estão se envolvendo com coisas deste mundo. Quem sabe você precisa de um milagre, a conversão de um ente querido. Quem sabe você entrou aqui hoje dizendo: pastor, eu estou aqui porque eu vim buscar uma resposta de Deus. Eu quero te dizer, você está no lugar certo. Não permita que o diabo roube aquilo que o Senhor tem para entregar na tua vida nessa noite. Simplesmente creia, tome posse da palavra que o Senhor vem para você nessa noite. Não permita que nada te distraia. Não permita que as circunstâncias, que os pensamentos te façam devagar, de maneira que você não compreenda aquilo que Jesus tem para fazer na tua vida. Você precisa de um milagre? Sim ou não? Você precisa de um milagre? Creia, porque Jesus está aqui nessa noite. Não é uma palavra humana que vai gerar um milagre na tua vida. Não é uma placa denominacional que vai gerar um milagre na tua vida. Aquilo que vai gerar um milagre na tua vida é você crer que Jesus está aqui nesta noite, e Ele pode e vai mudar a sua história. Aleluia! Recarabassou. Jesus está aqui. Aquele homem ouviu falar que Jesus estava em Caná da Galileia. Quem sabe você veio aqui nessa noite porque ouviu falar que tinha um povo diferente nessa cidade. Quem sabe você veio aqui nessa noite porque disse: ei, eu quero fazer uma visita naquela igreja. Deixa eu te dizer algo, não importa aquilo que você acredita que te trouxe aqui. O que te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. Ele te trouxe, Ele te carregou, Ele te trouxe a este lugar. Enquanto você vinha para cá, o Senhor vinha te livrando de toda a circunstância do mal. O Senhor vinha trazendo livramento sobre a tua vida. O Senhor vinha guardando. Existia uma ordem do céu dada ao seu respeito para que você estivesse aqui nessa noite. Por que isso? Porque esta noite é uma noite de milagre. Porque essa noite é uma noite onde o Senhor deseja realizar na minha e na sua vida um grande milagre. Sabe, amados, quando eu olho para este texto, eu aprendo algumas lições. Eu queria que você acompanhasse comigo aí na sua Bíblia agora, versículos 46. Diz assim: e dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Muitas pessoas, elas vêm para Jesus com aquilo que nós chamamos, né? Nós cristãos, nós temos alguns jargões, e um dos nossos ditados é: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. E quantos de nós fomos alcançados no meio da dor, não é verdade? Quantos de nós fomos alcançados no meio de uma dificuldade,
no meio de um grande problema. Este homem saiu de Cafarnaum porque ele ouviu falar de Jesus. Sabe, amados, as pessoas, hoje o mundo está correndo atrás de uma vacina, sim ou não? Contra a Covid-19. O mundo inteiro agora, nesse instante, existe a cooperação de muitos países, de mais de 130 países agora, que está focado em desenvolver uma vacina. Quando nós precisamos de uma cura, nós fazemos de tudo para alcançá-la. Uma vacina que naturalmente demora 5 anos para ser testada. Nós veremos essa vacina em um tempo recorde. Em um ano e meio, nós vamos ver essa vacina chegando por aí. Eu creio nisso. Não porque eu confio nos cientistas, mas eu confio no Senhor, Criador dos céus e da terra. E é Ele que dá toda a ciência e toda a sabedoria. Nós precisamos confiar. Enquanto o mundo está correndo atrás das coisas à sua volta, nós precisamos saber a quem recorrer. Quantas pessoas que antes de achar Jesus, primeiro foi no centro espírita, que antes de achar Jesus, primeiro foi buscar isso, foi buscar aquilo. Quem sabe este homem, como muitos de nós, ao ficar sabendo de alguém que cura, de um grande curandeiro, pensou: Jesus é um desses. Este homem saiu de Cafarnaum e foi para Caná da Galileia. Queridos, este homem andou 60 quilômetros. Eu conheço pessoas que andam muito mais a pé para ir a um lugar, buscar alguém que não pode fazer nada por ninguém. Buscar a uma divindade que tem pé, mas não pode andar. Que tem mãos, mas não apalpa. Que tem nariz, mas não cheira. A uma divindade que não pode responder com fogo. Mas quando eu olho para a vida de Elias, um homem que desafiou os 850 profetas de Baal, que durante todo um dia viu eles gritando e clamando, mas quando ele clamou: Senhor, responde-nos com fogo, a Bíblia diz que então fogo do céu desceu sobre o holocausto e consumiu tudo que estava sobre o altar. Sabe o que a nação brasileira está precisando? Ser despertada para quem buscar. Ontem foi aniversário dessa cidade. Queridos, eu não quero de maneira alguma ofender ninguém, mas eu não posso me calar diante das circunstâncias que são contrárias à palavra de Deus. Eu não estou aqui para defender uma religião, eu estou aqui para defender o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que não aceita adoração a outro Deus, aquele que é o único Senhor e Salvador da humanidade, aquele que é, que era e que há de vir, e não existe outro nessa cidade. São Simão é do Senhor Jesus, e não há nada que vai impedir o avanço da igreja neste lugar. Aleluia, você que crê, aplauda o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós não servimos a um Deus que está em estátua, nós servimos a um Deus que age e opera dia após dia. Este homem não foi de encontro a alguém que não podia resolver o seu problema. Eu fico imaginando este homem saindo de onde estava e indo a Caná da Galileia, porque um dia ele ouviu que um casamento que estava prestes a iniciar fracassado havia sido restaurado pela alegria de Jesus. Eu fico imaginando este homem deixando o seu filho, querido. Quantos de nós aqui faríamos isso? Deixando o seu filho enfermo, quase à morte. Este homem então sai da sua cidade e vai até onde Jesus estava. E quando ele se encontra com Jesus, ele diz: Senhor, vem comigo. Deixa eu apresentar diante de Ti, Senhor, o meu problema. Desce depressa, cura o meu filho, porque ele está
a morte. Primeira lição que eu aprendo: quer viver um grande milagre na tua vida? Quer ver Jesus operar de novo um milagre na tua vida? Quantos aqui já receberam um milagre do Senhor? Amados, eu conheço muitas pessoas que receberam grandes milagres do Senhor. Pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que foram curadas da Covid-19. Está aqui um milagre aqui, ó, abençoado aqui, ó. Louva a Deus pela tua vida, querido. Profetizo que o Senhor vai te usar em muitos lugares. A glória do Senhor repousa sobre a tua vida, nesse instante. Aleluia. Irmão Jefferson é o grande milagre. Uma hora ele vai contar o testemunho dele aqui, mas esse menino é vítima do Césio 137. Só tem um pulmão. Pegou Covid-19 e está aqui para adorar ao Senhor. Só Jesus faz algo assim. Só Jesus opera um milagre assim. Sabe, amados, às vezes a gente acha que o milagre está tão distante, mas o milagre está à distância da sua fé. É isso. O milagre está na distância da nossa fé. Os 60 quilômetros que separava Cafarnaum de Caná da Galileia não foi suficiente para parar o milagre que Jesus queria operar naquela família. Eu não sei qual é a distância que você acredita ter o milagre na sua vida, mas para Deus não existe distância. Nós servimos um Deus que para Ele não há distância. A Bíblia diz então que este homem deixou seu filho e foi em busca de Jesus. Sabe o que eu aprendo, amados? Que nós precisamos levar os nossos problemas até Jesus. Nós precisamos pegar o nosso problema e entregar para Jesus. Sabe qual é o nosso maior problema? É querer segurá-los no domínio das nossas mãos. Se aquele pai estivesse lá no lugar, o seu filho havia morrido. Se aquele pai não tivesse tomado uma posição e ido atrás de Jesus, quem sabe o seu filho estaria morto. Mas este homem toma uma posição, ele diz: ei, eu vou ter com Jesus, e eu vou alcançar a cura que só Jesus pode realizar na minha vida. E o texto vai dizer, versículo 48, então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Versículo 49, e rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Eu queria te chamar a atenção para esse momento aqui. Nós precisamos aprender aquilo que Jesus estava falando para este homem. Quando este homem apresenta o seu problema a Jesus, em vez de Jesus chegar para ele e falar: tudo bem, meu filho, agora recebe a cura aí. Jesus chega para ele com uma palavra dizendo: ei filho, você precisa entender qual é a sua real necessidade. Quer viver um grande milagre? Então entenda qual é a sua real necessidade. A palavra do Senhor vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Porque pedimos para os nossos próprios deleites. Sabe, queridos, nós precisamos compreender qual é o real motivo de buscarmos a Ele. Nós precisamos compreender qual é a nossa real necessidade. Então, quando Jesus diz: se porventura não vides os sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, é como se Jesus perguntasse para ele: você sabe o que você precisa de verdade? Nessa noite o Senhor faz essa pergunta para mim e para você. Você sabe aquilo que você precisa de verdade?
Ou às vezes nós temos apresentado diante do Senhor só as nossas vontades. Às vezes eu vejo um evangelho pregado por aí, onde tudo a gente determina, né? Mas a realidade, querido, é que é feita a vontade dEle, aqui na terra, como no céu. O modelo da oração de Jesus é esse: que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Jesus então estava olhando para esse pai e perguntando para ele: você sabe exatamente aquilo que você precisa? Assim como Jesus trouxe essa indagação também ao coração de Maria, quando ele responde na ocasião do casamento, dizendo: Maria, ainda não é chegada a minha hora. Às vezes a gente acha isso rude, mas na verdade Jesus estava dizendo: ei filhos, eu sei aquilo que é bom para vocês. Existe algo muito mais profundo do que transformar água em vinho. Existe algo muito mais profundo do que curar uma enfermidade mortal. Jesus estava dizendo para aquele homem: ei filho, você precisa crer em quem eu sou. Assim como um dia os discípulos creram depois do primeiro milagre que Jesus opera, registrado no Evangelho de João. O texto diz que depois que Jesus realiza ali a transformação da água em vinho, a Bíblia diz que então os seus discípulos creram nele. Existem situações que vão mudar a nossa concepção acerca de quem é Deus. E quando eu olho para a vida deste homem, eu vejo Jesus mudando aqui as suas prioridades. Porque às vezes a gente busca tanto a nossa necessidade e esquece de que nós precisamos buscar, ordenar a nossa prioridade. A palavra do Senhor diz: primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Primeiro nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. De que adianta você receber um grande milagre, um grande sinal de Deus, se o maior de todos os milagres não foi operado na sua vida? Como eu disse, eu conheço muitas pessoas que diante de um câncer foi curado, mas que não tem Jesus como Senhor e Salvador. Conheço outras pessoas que diante de um câncer teve metástase. Sabe o que é metástase? É quando o câncer espalha por todo o corpo e a pessoa vem a óbito, mas está na glória com o Senhor. Prioridade é muito melhor do que suprir as nossas necessidades. É por isso que o Senhor está chamando a atenção deste homem, dizendo: ei filho, o milagre que eu preciso fazer lá na sua casa não é curar o seu filho dessa enfermidade. O milagre que eu preciso fazer lá na sua casa é alcançar com salvação todos os seus. Quem sabe você entrou aqui nessa noite precisando de um milagre para você. Uma cura, um emprego, uma situação de casamento que está difícil. Quem sabe você está precisando na área financeira, seus negócios vão mal. Pastor, como tem sido difícil esse período de pandemia, as coisas estão tão caras. A gente reclama, né, muito. Reclama do preço do arroz, reclama do calor, reclama disso, reclama daquilo. Mas a gente não para ver que o Senhor está colocando na nossa mesa. O Senhor está suprindo, o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos livrando. Você já parou para imaginar que você já tem um tempão que você não gasta com farmácia? Eu não sei lá na sua casa, mas eu tenho 3 crianças pequenas em casa, querido. Enquanto estava tudo solto por aí, era uma semana uma com gripe, a outra semana, e agora está uma bênção, irmão, ninguém gripa mais. Olha só.
Nós precisamos louvar ao Senhor nas mínimas coisas. Aquilo que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Versículo 50. O Senhor Jesus então disse a ele: vai, filho, porque o teu filho vive. E a palavra do Senhor diz que o homem creu na palavra do Senhor. E ele foi embora para casa. 60 quilômetros naquele tempo não era como hoje. 60 quilômetros, quem sabe, de carro aí, a gente andar na velocidade normal, nós podemos gastar aí 45 minutos, 50 minutos. Mas naquele tempo, a caminhada era a pé. Este homem passou aproximadamente 4 dias de viagem, porque é 2 dias para vir e agora 2 dias para voltar. E tudo que esse homem tinha agora no seu retorno, era uma palavra de Jesus dizendo: vai, porque o teu filho vive. Sabe o que é isso? Provar a fé. Essa noite o Senhor está dizendo: vai, vai, creia no milagre sobre a tua casa, creia no milagre sobre a tua vida, creia no milagre sobre as suas finanças, creia no milagre sobre os seus filhos, creia no milagre sobre esta enfermidade. Simplesmente vai, creia. Porque, queridos, enquanto o Senhor ministrava isso ao meu coração, eu ficava imaginando o coração desse pai. Se nós, os nossos filhos, não pode espirrar, que a gente já quer colocar eles dentro de uma bolha. Esse pai, ele deixou por 2 dias o seu filho para ir onde Jesus estava. Agora ele estava retornando simplesmente com uma palavra dizendo: vai. E eu fico imaginando este homem no caminho, pensando: como deve estar o meu filho? Ele simplesmente foi, sem saber o que o aguardava. Sabe, querido, mas quando nós aprendemos a crer na palavra do Senhor, e essa é a terceira lição que este homem nos ensina: quer ver um grande milagre acontecer na tua vida? Então creia na palavra que Jesus está falando ao teu coração, querido. Para de ver pregação, para de ver homens pregando e achando que são coisas de homens, porque você precisa crer na palavra de Deus que está vindo de encontro ao seu coração. E enquanto essa palavra não entrar em você, nada vai mudar na sua vida. Porque eu tenho visto um monte de crente que fica 24 horas na internet assistindo todo tipo de pregação, mas a vida dessa pessoa nunca muda. De nada adianta conhecer as Escrituras e não vivê-la. Este homem creu na palavra. Este homem compreendeu a palavra. E ele começou a caminhar para a sua casa. E antes dele chegar lá, vem a notícia: ei, o teu filho está vivo e está bem. Olha o que o texto diz, versículo 51. Já ele dizia, quando os seus servos vieram ao seu encontro, anunciando: o seu filho vive. Então indagou deles: a que horas? Será que alguém se identifica? Será que a gente é incrédulo assim? Tem hora que bate aquela vontade de ser um incrédulo de novo, né? O Senhor dá uma palavra direcionando a nossa vida e nós... Não, mas será que isso é de Deus mesmo? Será que isso que esse pastor está falando é de Deus mesmo? Querido, ei, creia! Creia e verás a glória de Deus. Então este homem perguntou aos seus servos e indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E a surpresa, informaram: ontem, a hora 7ª, ou seja, a 1h da tarde, a febre o deixou. Existe tempo para todo propósito debaixo dos céus. Quem sabe você veio para este culto hoje com o coração tão apertado, precisando de um milagre, precisando que o Senhor operasse algo na sua casa. Eu tenho uma palavra para você. Quem sabe antes de você chegar na sua casa,
você vai receber um telefonema dizendo: ei filho, a coisa aqui resolveu. E sabe, amanhã, segunda-feira, tem gente que tem depressão do domingo, né? Algumas pessoas têm depressão do Fantástico. A hora que ouve a musiquinha do Fantástico, nem sei se passa Fantástico mais. Amém? A gente fica falando essas coisas, vai revelando a idade da gente, né? Mas a realidade, querido, é que existe uma palavra de Deus para você. Não se assuste com aquilo que está lá fora. Creia na palavra e você verá a glória de Deus vindo de encontro à sua vida. E a palavra do Senhor termina nos dizendo, versículo 52, aliás, acabei de ler, versículo 53, com isso reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Está vendo que as prioridades foram reveladas lá atrás? O homem chegou diante de Jesus precisando de uma cura para o seu filho. E Jesus alcançou a sua família a 60 quilômetros de distância. Quando às vezes você chega diante da presença do Senhor, quem sabe você pensa: eu preciso de um milagre só na minha vida, pastor. Mas quem disse que Jesus não quer alcançar a sua casa? Quem disse que Jesus não quer alcançar a sua família? Quem disse que Jesus não quer alcançar a sua avó que já é de idade? Quem disse que Jesus não quer alcançar os seus primos, os seus tios, os seus amigos? Quem disse que Jesus não quer transformar o seu lar? Sabe, amados, eu aprendo algo maravilhoso aqui. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque existem milagres que só Jesus pode operar. Mas esse versículo 53 revela muita coisa para mim e para você. Porque ele vai dizer no finalzinho: porque o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Às vezes, para que os seus parentes se convertam, a única coisa que falta é um posicionamento seu. Para que a sua família seja transformada, tudo que falta é você se posicionar e levar o seu problema até Jesus. Quantas pessoas que oram e oram por seus familiares e diz: pastor, eu não sei o que acontece. Amados, nós não podemos ser crente aqui só na igreja. Nós precisamos ser crente em casa também. Nós precisamos ser crente com os nossos filhos. Nós precisamos ser crente na fila do banco. Nós precisamos ser crente andando pelo caminho. Nós precisamos ser crente na faculdade. Nós precisamos ser crente em tudo aquilo que a gente faz. Eu sei que é uma palavra dura, mas o que o Espírito Santo me chamou a atenção é: homens, se posicionem. Não foi a mãe desse menino que procurou Jesus. Não foi o tio. E nem o menino que foi levado por alguém. Mas foi o próprio pai que foi de encontro a Jesus. A responsabilidade de levar os nossos filhos a Jesus é nossa. A responsabilidade de levar Jesus até a sua casa é sua. Você homem, você mulher, você adolescente, você jovem, você criança. É nossa a responsabilidade de levar o milagre da salvação até a nossa casa. Ou nós nos posicionamos como sacerdotes da nossa casa, ou nós jamais veremos a glória do Senhor manifestando na nossa vida. Sabe, amados, nós precisamos compreender isso todos os dias. Nós precisamos pregar a palavra todos os dias. Às vezes você pode dizer: pastor, mas eu prego a palavra, eu falo, eu faço isso, eu ensino,
e os meus filhos ainda não se converteram, meu marido ainda não se converteu, minha esposa ainda não se converteu. Então continue dando testemunho, continue fazendo a obra de Deus, continue falando de Jesus, porque vai chegar um tempo em que o seu filho vai precisar, assim como esse filho aqui precisou. O filho estava doente e o pai buscou o recurso em Jesus. Às vezes o Senhor permite circunstâncias na nossa vida para que nós possamos nos entregar aos pés de Jesus. Fique de pé no seu lugar nessa noite. Amém. Aleluia. Que nessa noite todos nós possamos sair daqui com esse entendimento. Jesus, Ele veio para fazer um grande milagre na minha e na sua vida. E não é só a cura, e não é só o milagre que Ele vai operar na sua vida, não são só os sinais, os prodígios, não é só a transformação da água em vinho, não é só a multiplicação de pães e peixes, nada disso. Jesus veio para salvar a humanidade. Esse é o propósito. Quando Maria concebeu do Espírito Santo, o anjo apareceu para Maria e disse: olha, você tem no ventre um curandeiro, foi isso? Você tem no ventre alguém que vai resolver os problemas financeiros do mundo, é isso? Não. Aquele que você carrega salvará o mundo. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. E nesta noite, Deus, eu oro para que o Senhor venha sobre cada coração. Senhor, vem com o Teu despertamento. Pai, nos leva à compreensão, ó Deus, que o Senhor tem um milagre muito maior do que as nossas necessidades. Nos leva, Senhor, a compreender de que o Senhor tem nos chamado para viver o maior de todos os milagres, que é a salvação em Cristo Jesus. Senhor, desperta-nos. Pai, realiza em nós grandes sinais, grandes prodígios. Alcança, Pai, a nossa casa. Eu gostaria que nesse instante você profetizasse sobre aquilo que você precisa. Se você precisa de uma cura, coloque a mão no seu coração agora, para que o Senhor te visite com cura nesse instante. Se você precisa que a sua casa seja transformada, levante a sua mão, apresente diante do Senhor o seu lar, os seus parentes, os seus amigos. Se você precisa que Jesus mude você, também coloque a mão sobre o teu coração. Deixa Jesus operar na tua vida nesse instante. Aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, vem agora, Jesus. Vem agora operando sinais. Vem agora operando prodígios, Pai. Vem agora operando milagres. Sim, Senhor, sim, Pai. Vem curando, vem libertando, Pai. Vem manifestando a Tua graça. Vem, Jesus, com o Teu poder. Vem batizando, Pai, no Espírito Santo. Vem enchendo os corações. Vem renovando os Teus filhos. Oh, aquele que fala em línguas, deixe o Senhor profetizar através da tua vida. Oh Deus Todo-Poderoso, vem agora, Jesus. Vem tocando agora cada coração, cada vida agora, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Espírito Santo, move os céus agora. Enche este lugar com a nuvem do Senhor. Enche este lugar. Recalabaçou. Enche Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Recodabas. Oh Jesus, manifeste o Teu poder, Senhor. Oh, recalabaçou, reramanás. Oh Senhor, vem Jesus, vem Espírito Santo, vem mudando, vem transformando, não importa a distância. Aleluia, aleluia, aleluia.
Oh, Jesus, visita os nossos parentes. Visita, Senhor, os nossos entes queridos. Pai, vem curando agora. Oh, Deus Todo-Poderoso. Visita, Senhor, este quarto de hospital. Visita, Senhor, as UTIs. Visita os CTIs, ó Pai. Visita agora, Jesus. Restabelecendo, Pai, a cura do Senhor sobre cada um desses corações. Nós profetizamos o milagre do Senhor. Mas que acima de tudo, Pai, o milagre da salvação alcance cada um desses corações.